porque dentre todos os tópicos que eu falei aqui, o mais importante, o final e o que mais me fez ganhar vantagem, ganhar questões, foi o que realmente me aprovou na residência médica com relação a esses dois cursinhos, o Med-Grupo ou o Med-Coff. Vim fazer mais um vídeo, dessa vez falando sobre as plataformas depois de um certo tempo. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo José Vinícius, sou médico residente do 2º ano de cirurgia geral aqui em Santa Catarina, aqui em Rio do Sul, no interior. Bom, para quem não sabe, eu passei na prova da ANRIGS. Esse foi o meu foco, meu 6º ano inteiro foi focado nisso, em fazer essa prova da ANRIGS direito. Fui aprovado para 6 hospitais diferentes na segunda fase e na parte final para mais 2 hospitais. O primeiro tópico que eu queria falar aqui é com relação à aula, tanto a aula do Med-Coff quanto a aula do Med-Grupo. Com relação à didática, a didática tanto do Med-Coff quanto do Med-Grupo, elas são bem parecidas, por mais que eu ache que em alguns momentos a didática do Med-Grupo seja um pouquinho melhor que a do Med-Coff. Porém, é algo que não vai fazer muita diferença. Material físico e digital, para ser bem sincero, as apostilas do Med-Grupo, eu acho interessante quem está antes do 5º ano ali comprar essas apostilas, não comprar o curso, mas comprar as apostilas, porque agora vai ter o ENAMED no 4º ano e é uma forma interessante de você estudar por esse material. Só que pensando única e exclusivamente na prova de residência não fez muita diferença para mim não. E para te falar a verdade, eu nem li muito esse material do Med-Grupo. Com relação ao aprofundamento da matéria, nesse ponto eu acho que o Med-Coff leva uma vantagem. Ainda mais agora que a gente está pegando e vendo as provas cada vez mais difíceis, provas cada vez mais aprofundadas nos assuntos, em que até na hora da correção os professores de todos os cursinhos ficam um pouco revoltados com o tipo de questão. Ter um cursinho que ele aprofunda um pouco mais pode ser interessante para você nesse processo. Nessa questão, o Med-Coff leva uma ampla vantagem com relação ao Med-Grupo. Outro fator importante para se levar em consideração é o fator tempo versus retorno. 6º ano, depois de formado, você acaba tendo pouco tempo para você estudar e se dedicar única e exclusivamente a isso. Você tem que fazer plantão, você está muitas vezes virado de uma escala noturna, então você tem que otimizar o seu tempo. Dessa maneira, na minha opinião, você ter uma agenda fixa, como é, por exemplo, a do MED, de você ter que ir lá assistir o Medicine, ou dessas aulas longas que são travadas, talvez não seja a melhor forma. Acredito eu que o Med-Coff, neste quesito, também leve vantagem, porque ele te permite algo mais fluido, algo mais oscilante, em que você pode se adaptar à sua rotina. Por mais que também tenha esse cronograma travado, você consegue jogar ele de formas diferentes. Banco de questão. O banco de questão dos dois, para mim, é a mesma coisa, tá? Assim, esteticamente falando, o banco de questão do Med-Grupo, ele é mais bonito, tá? A página dele, ela tem menos informações na tela, então, ela, na minha opinião, ela flui mais rápido. A do Med-Coff, eu acho as correções muito melhores que as correções do Med-Grupo. Muitas vezes do Med-Grupo era só um texto, o Med-Coff te dava a correção inteira do tópico. Então, neste ponto, também o Med-Coff leva vantagem, por mais que em questão de volume de questões por tópico de aula, eles sejam bem parecidos, até porque o Med-Grupo, por mais que ele bote muita questão na plataforma, você vai ver que algumas ficam desatualizadas e questão lá de 2015, 2014, que não vale muito a pena nem você fazer. Mas a correção do Med-Coff é um ponto muito importante de ser citado aqui. Bom, o custo eu não preciso nem falar muito, né? O custo do Med-Coff ele é mais baixo que o custo do Med-Grupo. Se você pensar em retorno, também eu acho que é mais interessante. Então não tem muito que ficar debruçando sobre esse assunto. Se você acha que você deve pagar o Med-Grupo, paga, senão o Med-Coff. Então não é algo que... não é um tópico que eu vou ficar muito tempo abordando aqui. Detalhe final. Agora entra o tópico que eu acho que é o mais importante. Eu passei os outros um pouco mais rápido, dei uma pincelada, porque o mais importante, na minha opinião, é esse tópico aqui. O que de verdade me ajudou, me fez a diferença, que fez aquelas... Quando eu falo de diferença, eu falo de 3, 4 questões da reta final que te coloca 4, 5 posições para frente. Quem fez isso foi o Med-Coff e foi com o HIT. Nessa reta final, eu estava focado 100% na RIGS. Como eu falei, o ano inteiro foi focado na residência, um pouco mais para a RIGS, mas chegou lá por outubro até novembro, a prova foi final de novembro, o meu foco virou 100% RIGS. Dessa forma, o HIT, junto com o intensivo deles lá, como é que é o nome? Não lembro o nome agora, me esqueci. Que era só uma revisão específica para aquela prova, me ajudou muito. Eu assinava a mentoria do Bernardo, então tinha os tópicos que mais caíam na prova da RIGS. Eu já tinha anotado também os tópicos que mais caíam na prova da RIGS, porque eu tinha feito muito. Então, com isso, eu consegui otimizar esse meu tempo de... Isso aqui cai na RIGS, não cai, então eu não quero ver agora. Isso aqui cai na RIGS, não cai, então eu não quero ver agora. E pegava aquilo que mais caía e ia fazer o HIT em cima disso, ia fazer o intensivo em cima disso, que é aquele específico que eu não lembro o nome lá. Isso na reta final foi extremamente importante para mim.
Enquanto tinha colegas que queriam a mesma coisa que eu, mas estavam focando em 3, 4, 5 provas, eu estava de olho numa prova só. Pode ter sido uma estratégia que pode ser um tiro no pé? Sim. Mas para mim, naquela época foi o que funcionou. Eu consegui, com isso, ser aprovado onde eu queria. Não queria ficar em São Paulo, eu queria voltar para o Sul. Até pode ser um tópico de um outro vídeo sobre a residência aqui e a residência em São Paulo. E ter ferramentas que eu tive como médico que me permitissem focar apenas nessa prova, para mim foi essencial. Eu acho que até dentro de São Paulo, quando você pega a prova do Einstein, a prova da FAMERP, a prova do SUS, a prova do SUSinho, são provas diferentes. Eu tive um tempo para focar apenas na prova em que eu queria. Esse foi o ponto diferencial. Por isso que quando eu converso com as pessoas sobre o cursinho, eu acabo falando mais do Medcoff. Porque dentre todos os tópicos que eu falei aqui, o mais importante, o final e o que mais me fez ganhar vantagem, ganhar questões, foi a reta final do Medcoff. Foi o HIIT, foi a reta final dominada, é o nome do curso, reta final dominada. Esses dois me fizeram dar esse gás no final e ser aprovado, tá bom? Bom, o meu cachorro agora já começou a brincar, então eu acho que tem que acabar o vídeo. Deixe suas dúvidas aqui embaixo, que agora eu tô mais ativo, tô com mais tempo, eu vou responder tudo que der por vídeo, tá bom? Valeu, tamo junto, e é isso aí.